Conhece-se a árvore por seus frutos. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Lucas capítulo 6. Este certamente é um alerta para os temas que virão na sequência do evangelho em questão, a fim de que estejamos vigilantes para não sermos enganados pelos falsos profetas, como é discutido logo em seguida no início do item 2 deste mesmo capítulo, que diz: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós cobertos em peles de ovelha, e que por dentro são lobos raptores. Vós os conhecereis por seus frutos. No entanto, antes de nos aprofundarmos nesta questão, gostaria de usar este momento para refletirmos sobre nós mesmos e os nossos frutos. Ou seja, qual o legado que deixamos aos outros e como será que eles nos identificam? Afinal, só podemos exteriorizar ao mundo aquilo que existe dentro de nós. Este é o nosso tesouro interior. Entretanto, este tesouro pode ser bom ou ruim, dependendo do que carregamos e cultivamos dentro de nós. Por esta razão, uma reflexão sobre o nosso comportamento e como ele impacta as pessoas ao nosso redor é imprescindível, tornando-se uma maneira saudável de idealizar nossos pontos positivos e negativos, e deixando mais claro para nós qual nossa posição neste mundo e na escala evolutiva. Mostra-nos que tipo de árvore nós somos. Além disso, este exercício também facilita que observemos mais cuidadosamente esses mesmos quesitos em relação aos outros, aqueles que estão à nossa volta, pois estaremos mais maduros nesse julgamento pessoal. Em outras palavras, é preciso primeiro se conhecer, para depois ser capaz de discernir se aquele que se aproxima de mim vem em meu favor ou em meu malefício. Essa prática pode ser imaginada como um espelho colocado em nossa frente, o qual reflete tanto as coisas boas como as ruins, tornando evidente o que se quer para si e aquilo que se faz necessário o afastamento e a limpeza. Em resumo, este conselho inicial é um exercício puro de reforma íntima. Santo Agostinho o fazia sempre antes de dormir, consultando sua consciência sobre seus erros e seus acertos. Que tal fazemos o mesmo de vez em quando? E por que não agora? Neste mês, nesta semana, neste dia de hoje, se eu estivesse no lugar das pessoas ao meu redor, observando-me atentamente do começo ao fim do dia, sem perder qualquer detalhe, tal qual se pudesse ver claramente também as intenções por trás de meus atos, veríamos a nós mesmos como boas ou más árvores. É algo curioso para despender uns minutos refletindo, pois é exatamente isso que Jesus nos orienta a fazermos com aqueles que se dizem profetas, avaliando com muita cautela mais suas atitudes e intenções do que as suas palavras, as quais muitas vezes são vazias de significado e de ação. Lembremos sempre que um verdadeiro profeta é aquele que dá o exemplo e vive de acordo com a luz que veio trazer ao mundo, já que, diferente do que a maioria das pessoas pode pensar, quando falamos em contexto bíblico, profetas não são apenas aqueles que fazem profecias, mas define todos os que traziam conhecimentos morais avançados e verdades espirituais mais acentuadas. Neste ponto, até certo aspecto, mesmo para os judeus, Jesus foi aceito como um profeta, ainda que ele não seja reconhecido como o Messias que havia de vir. Isso, contudo, conta apenas como curiosidade, pois o que é realmente interessante aqui está no entendimento de que todos aqueles que estão além de seu tempo em níveis de conhecimento moral e espiritual eram reconhecidos como profetas e tinham um valor profundo na cultura e no desenvolvimento daqueles povos, muitas vezes conduzindo-os como um pastor faz com seu rebanho. A partir disso, tanto no passado quanto no presente, há de ser fundamental o bom senso, para que não sejamos conduzidos por alguém que não carrega, de fato, nada de libertador e transformador para melhor. Se esperamos o retorno do Cristo,
ou a vinda do Messias, seja ele quem for, mas assim que aparece o primeiro reclamando tal título, nós o seguirmos, sem antes observar se o teor de suas palavras e de suas ações é o mesmo de que teria o enviado divino. Então estaremos sujeitos a sermos marionetes de aproveitadores, que querem o poder mais do que a renovação, exaltando o orgulho mais que a caridade. Poderia o Cristo pregar o mal? Se foi ele quem disse para guardar a espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido, poderia ele pregar a violência? Se propagou a humildade e o desapego às questões materiais e às riquezas mundanas, estaria ele vivendo no luxo e na ostentação, usando da desculpa da boa imagem ao invés da prática do amor ao próximo, do compartilhamento do alimento material e espiritual? Se ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, poderia ele incitar o ódio, a vingança, a impiedade? Se tornou a cruz o símbolo do sacrifício e da purificação do homem, poderia ele defender a tortura, os maus-tratos, os assassínios, a iniquidade? Que tipo de profeta poderia ser esse, que vai totalmente ao contrário do que Deus espera de seus filhos? Ora, é muito simples identificar se o fruto é bom ou mau, não é mesmo? Pois deveria ser também muito fácil identificar se a árvore é boa ou ruim. Ou seja, basta julgar imparcialmente as atitudes para saber se alguém está de acordo ou contra as leis de Deus. Se nosso Deus, aquele em que acreditamos, é o Senhor da justiça, da bondade e do amor, não há espaço para que quem se intitula o seu enviado haja de maneira contrária. Por isso, observemos bem quem são os nossos guias neste tempo, para não desperdiçarmos nosso esforço evolutivo, tampouco as nossas crenças, em prol de quem só está interessado em si mesmo, exaltando o seu egoísmo e seu orgulho. Esta passagem é bem direta e objetiva. No entanto, muitos preferem ser enganados pelos lobos em pele de cordeiro, pois é mais fácil ter alguém lhes dizendo o que fazer do que assumir a responsabilidade pela própria vida, pela própria semeadura e colheita. É conveniente não ter que consultar a própria consciência ou se esforçar diariamente nos estudos e no aprendizado moral para não cair nas armadilhas dos ignorantes. Por isso, o conselho inicial é tão importante. O exercício da reforma íntima, eu digo. Pois se fizermos disso uma disciplina em nosso cotidiano, deixamos bem claro em nossa mente a distinção entre o bem e o mal que existe dentro de nós. Consequentemente, também ficará estampado aos nossos olhos o bem e o mal do lado de fora, no nosso próximo, seja ele quem for. Meus avós costumavam falar sempre: mente vazia, oficina do diabo. E isso se estende também ao assunto em questão. Pois se nossa consciência não estiver bem preenchida com os critérios para sermos bons ou maus, o diabo, ou os falsos profetas, ou os aproveitadores, como queiram chamar, farão o que quiserem conosco. Nossa reforma íntima e o valor moral que conquistamos no amadurecimento da vida é o que define os limites nessa história toda, onde separamos o que é falso do que é verdadeiro, lembrando-nos sempre do divino modelo, Jesus. Afinal, onde existe a presença da luz, da razão e do bem, não se encontra brecha para as trevas da ignorância e da iniquidade. Em suma, se o mestre não faria, certamente não é um bom fruto. Portanto, cuidado, sempre. No budismo, por exemplo, existe o costume de dizer 4 grandes conselhos para uma vida harmoniosa e saudável. Não pratique o mal, pratique o bem, vigie a sua mente e esteja sempre atento. Não seriam estes bons conselhos relevantes não apenas para os seguidores de Siddhartha Gautama, mas para todos que queiram distinguir entre o certo e o errado, entre o falso e o verdadeiro? Fica a reflexão e o exercício a cada um. E que Deus nos abençoe.